Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Esse é o nosso curso introdutório sobre empreendedorismo, sobre juventude empreendedora. O nome do curso é Juventude Empreendedora. Então, os jovens podem e devem empreender, e esse é o nosso projeto. E, assim, a gente está com um pouquinho da qualidade de imagem não tão boa e tal, mas foquem no conteúdo. O áudio, por hora, também a gente não está com o melhor áudio, mas vamos trabalhar muito nisso. E esse curso é valendo certificação, viu? Esse curso é valendo certificação. E aí, qualquer dúvida, no nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar em contato e a gente vai estar conversando e tal. E lá também eu vou passar algumas informações, vou passar informação sobre a certificação do nosso curso. É um curso que, essa é a parte introdutória, né? Ele é um curso introdutório, essa parte aqui. E a gente vai trabalhar mais coisas nesse curso, a gente vai trabalhar mais métodos, mais técnicas, e isso a gente também vai buscar parcerias para que a gente possa ampliar, deixar cada vez mais técnico e cada vez mais amplo, né? Porque vocês que querem se tornar empreendedor, você que quer se tornar empreendedora, você tem que buscar informação e cada vez mais informação para embasar sua ideia de empreendedorismo, sua ideia de negócio, sua ideia de empresa. O nosso curso é Juventude Empreendedora. Marquem aí. Juventude Empreendedora é o nome do curso. A gente vai começar com empreendedores e empreendimentos. Então, o que são empreendedores e empreendimentos? Os empreendedores são pessoas que conseguem sair fora da caixinha. É aquele pessoal que consegue trabalhar fora da caixinha. Ele vai conseguir ir além. Por mais que uma pessoa fala, você não vai conseguir, ele consegue ter um pensamento amplo, que aquilo vai dar certo, que ele vai conseguir vender aquele produto, que ele vai conseguir vender aquele serviço e que aquela ideia de negócio é a ideia certa, é a ideia vencedora, é a ideia de milhões. E a gente pode ver que no Vale do Silício tem muitas dessas questões, né? Projetos que por muitos eram projetos ruins, projetos fracos, mas que mostraram, a gente fala sobre questão de startups, né? Fintechs, que elas vão muito nesse movimento. São ideias, tipo a Nubank é uma fintech. São empreendimentos que muitos acreditavam que não dava certo e os caras mostraram que dá certo sim, que vai longe, que é um projeto bom. Outro exemplo é o Mercado Livre. É um projeto que há muitos anos atrás muitas pessoas diziam que não dava certo. São projetos que muitas vezes, como a gente tem vários projetos que vieram do advento da internet, a gente tem projetos que muitas pessoas diziam que não dava certo, que muitas pessoas não acreditavam que desse certo, mas que ele se mostrou real. Então, o empreendedor ele consegue ter uma visão de futuro, onde ainda não existe forma, Isso é muito interessante, isso é muito bacana, porque o empreendedor ele consegue ver o futuro, o futuro ser palpável, se ele conseguir pegar no futuro, se ele conseguir ele consegue desenhar na mente dele a ideia de futuro e dá certo. E a verdade é que dá certo. Você tem como a gente tem como exemplo a Amazon, né, que há muitos anos quem diria que a Amazon ia dar certo, porque ela necessita de internet. Muitos anos atrás, a internet estava engateando. E como a gente tem uma ideia de futuro, como a gente tem uma ideia de desenvolvimento, sendo que a internet se rastejava, ninguém acreditava que a internet ia dar certo, e deu certo. Então o empreendedor ele tem essa capacidade, né? Ele tem uma capacidade de pensar além, de ver um futuro que ninguém viu ainda. Então isso é muito interessante. Vamos aqui. Eu já falei sobre a questão de futuro. É o pior que eu já falei sobre futuro aqui. Já falei sobre futuro. Comércio eletrônico. Gente, o comércio eletrônico hoje, para a questão de fintech, aí eu tenho que explicar o que é fintech. A fintech são empreendimentos financeiros. Empreendimentos financeiros. Como Nubank, Inter e tem outros bancos aí, muitos e muitos outros bancos que são fintechs, que são projetos de empreendimentos financeiros. Fintechs. E a gente tem também as startups, né, que são empresas que engatinharam, que tiveram investidores anjos, pessoas que foram ali e investiram seu capital para ajudar essas empresas a crescerem. E a gente viu que muitas delas, muita gente não acreditava, até porque eles não viam uma visão de futuro, não viam uma ideia de futuro,
porque naquele momento não havia essa visão de futuro, mas esses empreendedores conseguiram ir além, ver além. E a internet, ela proporciona hoje que os empreendimentos se tornem mais baratos e mais fácil de você montar um empreendimento. Então muitas pessoas vão para a internet para conseguir vender seus produtos, para conseguir vender seus serviços, para conseguir vender seus cursos. Então elas vão para a internet para conseguir fazer essas vendas e dar muito certo. A gente vê que na pandemia a internet cresceu, as vendas por internet cresceram mais de 50%. Então foi um momento ruim, um momento trágico, mas um momento que fez com que os negócios digitais aumentassem o seu poder, aumentassem a sua popularidade e pessoas conseguissem vender cada vez mais e se modernizar e aprender novas técnicas, aprender várias novas técnicas relacionadas à internet. Então a internet hoje veio para beneficiar, veio para ajudar, veio para que a gente consiga ter novas técnicas melhores, que a gente consiga empreender mais via internet. A gente tem a questão de tendências, então quando você vai abrir um empreendimento, você tem que ter a visão de tendências. O que aqui naquele momento vai acontecendo, está dando certo, por onde vai a onda do mar. Então você tem que aproveitar aquele momento para que você possa estar montando um empreendimento junto com as tendências. Qual é a tendência de mercado? O que mais está vendendo no mercado? Qual é a tendência para esse mercado? Qual é a tendência ideal de mercado? Então tem que entender isso. Quando vocês forem abrir o negócio de vocês têm que se atentarem para isso. Deixa eu escorar aqui um pouquinho na parede que o professor está com as costas doendo. Vamos aqui. Empreendedores, eu já falei sobre isso. Ação empreendedora. O que é uma ação empreendedora? É conseguir vislumbrar o futuro sem ninguém ter visto ainda. Você consegue vislumbrar um futuro que ninguém viu ainda. Isso é uma atitude empreendedora. E você não precisa ser um empresário ou um microempresário para ser um empreendedor. Uma ideia de futuro te faz ser um empreendedor. Alguém que empreendeu naquele momento, onde ninguém conhecia, onde ninguém tinha essa ideia de futuro. Vamos para a próxima. Análise de oportunidade. Você tem que ver o que o mercado está oferecendo naquele momento, qual é as tendências, e a gente tem tendências aí, a gente tem várias tendências, a internet é isso, é uma tendência que ajuda a vender, você ajuda a vender a sua marca, a sua essência, o que é a sua empresa, o DNA da sua empresa, então tudo isso você vende pela internet. Pandemia versus oportunidades, isso eu já falei, que a pandemia foi um problema, mas que muita gente tirou oportunidades desse problema. A gente tem também novas entradas de mercado na web, então mercados que antes não estavam na internet, agora com a adjunto da internet eles conseguem entrar e conseguem fazer um belo trabalho e conseguem conseguir desenvolver técnicas. Às vezes eram mercados tradicionais que conseguiram entrar na internet e conseguiram se desenvolver. Então essa questão de inovação e desenvolvimento no empreendedorismo é essencial. Você buscar novas técnicas, melhorias nos seus equipamentos, melhoria na área digital, melhoria no negócio físico é importante. Se você tem uma empresa digital, você tem que estar em constante mudança, em constante melhoria. Ver onde você pode melhorar, ver o que você pode mudar, ver o que é mais eficaz. Isso é importante. Vamos para a próxima. Conhecimento de mercado é você conhecer o mercado que você está trabalhando. Para quem você está vendendo. Quem que vai comprar seus produtos? Então você tem que entender esse mercado. Outra coisa, você também tem que entender quem são seus fornecedores. Não ficar dependente de fornecedor. Ter uma relação boa com cliente e fornecedor. Isso é de suma importância. Isso é uma questão que a gente tem que trabalhar. Você quer montar a sua empresa, isso a gente tem que trabalhar. Novos nichos de mercado. Você tem que estudar o que o mercado está oferecendo hoje. O que a minha empresa pode ter a mais. Qual é o algo a mais que eu tenho aqui para oferecer. Então você tem que estudar os nichos de mercado. E principalmente, qual nicho você quer atender? Você tem que estudar isso. Porque você não vai conseguir pegar todas as fatias do mercado. Você tem que escolher uma fatia e trabalhar nela. E conforme você vai crescendo, você vai trabalhando em outros nichos de mercado, ou não, né? Ou você se concentra naquele nicho e se concentra em ser o melhor dentro daquele setor. Ser o melhor dentro do nicho que você está produzindo conteúdo, que você está produzindo serviços. Então você tem que ser o melhor dentro daquele nicho. Você tem que selecionar um nicho específico e você tem que trabalhar dentro daquilo. Eu trabalho em serviços, na área de serviço.
eu trabalho prestando serviço de, vamos fazer uma suposição, serviço de estética automotiva a domicílio. Vou fazer uma suposição. Tem que ser o melhor naquele nicho que você está trabalhando. Ah, eu trabalho com máquina de cartão. Eu coloco máquina de cartão nas empresas, nas lojas. Tem que ser o melhor naquilo. O que eu posso fazer? Qual é o algo a mais que eu posso dar ali? Então você tem que trabalhar no nicho. E se você for sair do seu nicho de mercado, é importante que você trabalhe fora do nicho, mas que você se mantenha muito firme no nicho que você já está. Porque se você perde o nicho de mercado que você já está familiarizado, você já tem uma força ali dentro, é um pouquinho mais complexo. É um pouquinho mais complexo para você se realinhar, né? Às vezes você pega e está no nicho de mercado que você está bem e você quer migrar radicalmente para outro. Isso é ruim. Você tem que se concentrar no nicho que você já está. Aos poucos você vai pegando outras fatias, outros nichos e tal. Mas você tem que fazer isso com inteligência. Encontrar o cliente. Então é sobre isso, é sobre o nicho. Você tem que encontrar o cliente. Qual o cliente que eu quero vender? Para qual cliente eu quero vender? Qual o público? Então isso você tem que focar em entender seu cliente. Ser criativo, eu já falei. Questão de ser criativo é de suma importância. E outra questão sobre cliente. Você só ganha o cliente quando o cliente volta. Não é na venda que você ganha um cliente. Na venda você vendeu o seu produto. Na venda você vendeu o seu serviço. Se o cliente voltar, aí sim você ganhou o cliente. Se o cliente veio trocar o produto porque teve algum problema e tal, e você conseguiu dar a melhor solução, você ganhou o cliente. Você ganhou o cliente no pós-venda. Não é na venda fechada que você ganha um cliente, é no pós-venda. Ser criativo, eu já falei, você tem que ter criatividade. Você tem que saber. Até quando você tiver um problema dentro da sua empresa, você tem que saber ter criatividade. Eu vou citar um exemplo da Magalu, da Magazine Luiza, onde eles tiveram uma falha no sistema, que no digital eles deram muito desconto, que era um desconto que não havia sido planejado, mas que eles viram nesse problema uma forma de vender mais, uma forma de trazer mais cliente. Então eles pegaram um erro desse de desconto, eles não falaram que não iam dar desconto, eles deram o desconto, mesmo sendo um erro, eles deram o desconto que o sistema tinha mostrado lá, eles deram esse desconto e usaram campanha de marketing em cima. Então eles conseguiram trazer mais cliente. Eles usaram um problema, uma falha de sistema para conseguir trazer mais cliente. Então, você empreendedor, você que quer montar a sua empresa, você tem que aprender isso. Você tem que entender que você consegue gerar muito mais riqueza na falha. Você tem que utilizar algo ruim para formar uma coisa boa. E isso a gente vê muitos youtubers fazendo também, né? O pessoal do youtuber, os influenciadores, às vezes ele pega uma coisa ruim e transforma em uma coisa boa. Usa uma perspectiva de marketing que consegue mudar uma coisa ruim em uma coisa boa. Então tem que ter essa pegada, tem que ter essa frieza. Você tem que saber que aquilo que vem de ruim, você pode tornar uma coisa boa. Você pode até utilizar para vender mais. Boas ideias, isso é muito importante, é você ter boas ideias, você planejar. Ah, tem outra questão, risco. Sobre risco. Dizem que o empreendedor é feito de risco. Claro que o empreendedor realmente assume uma parcela de risco, mas a parcela de risco que o empreendedor enfrenta é planejada. Ele não vai tomar uma atitude arriscada sem planejar, sem ter um planejamento. Então, mesmo que ele tenha risco no que ele está fazendo, mesmo que haja risco no que ele se propõe a fazer, ele planejou, ele tem uma noção do risco, ele tem uma noção do que ele pode fazer para que esse risco diminua, ele tem uma noção, ou seja, aquele risco dele é calculado, é um risco calculado. Ele não vai por acaso, ele não vai colocar os pés pelas mãos, não. Tem todo um planejamento, por mais que seja um risco, por mais que ele esteja trabalhando com risco, é um risco planejado. É um risco que ele sabe onde é que ele quer ir, onde é que ele quer chegar. Ele sabe o que ele quer e ele sabe o que ele quer e ele sabe o que quer. Ele simplesmente não foi lá e fez, não, ele planejou. Ele fez um planejamento. Ele está utilizando uma técnica.
ele está estudando o mercado, ele está estudando um nicho específico que ele quer entrar, ele está se preparando, ele está fazendo um bom atendimento ao cliente, que é uma questão boa. Pós-venda é uma questão também que vocês têm que se atentar a isso. Importante até você, um cliente comprou com você ter ele no banco de dados, número de telefone, nome do cliente, ligar para o cliente, conversar com ele, ter empatia, trabalhar muito a ideia de neuromarketing, isso é muito importante, você desenvolver técnicas de neuromarketing para o seu setor, para a sua marca, para a sua empresa. Outra questão importante também, quando vocês estiverem abrindo um empreendimento de vocês, ter noção de cores. Que cor gera isso, que cor gera aquilo. Isso é também desenvolvido sobre ideia da parte mais da neuromarketing. Isso é importante. Iluminação, outra questão que eu não vou aprofundar aqui, mas que vocês devem pesquisar sobre que iluminação vai em cada lugar. Às vezes uma iluminação tal serve para esse tipo de empresa, não serve para aquele outro tipo de empresa. Então é importante também vocês se atentarem à questão da iluminação. E tem que ter um investimento, tem que ter um capital, você tem que ter um capital de giro para você trabalhar com aquela empresa, você tem que conhecer o mercado, como eu já falei, questão de nicho, tem que estar estudando, você tem que estar, é um estudo constante, você tem que estar estudando. O empreendedor, ele estuda, ele entende o mercado, ele entende o que os clientes dele estão, o que os clientes dele querem. Ele entende qual produto é para qual pessoa. E o cliente seu, ele nunca vai ficar também, você tem que se atentar a outra coisa, o cliente seu, ele nunca vai ficar só naquele produto, às vezes ele quer outro produto também, ele quer aquele que ele já compra e mais alguma coisa que você tem a oferecer. E isso funciona para todas as ideias de negócio. Gente, eu vou ficando por aqui. No nosso grupo do WhatsApp, vocês vão responder a seguinte pergunta para mim, para vocês obter o certificado. A seguinte pergunta vocês vão estar respondendo lá. O que é empreendedorismo? O que é empreendedorismo para você? É uma pergunta um pouco pessoal? Só que ela vai dar uma ideia se você entendeu a amplitude do empreendedorismo. Essa pergunta vai fazer com que você eu consiga entender se você entendeu realmente a nossa proposta. Você tem que responder o que é empreendedorismo e seu nome completo. Isso vocês vão colocar no meu chat, vocês não vão colocar diretamente no grupo, porque como é dado pessoal, vocês vão colocar para mim individualmente. Vocês vão colocar o nome completo de vocês, em seguida a pergunta, o que é empreendedorismo? E você vai me dar essa resposta sobre a pergunta, o que é empreendedorismo? E é isso, gente, vamos ficando por aqui. A gente vai ter outros cursos voltados à área empreendedora, e eu quero contar com cada um de vocês. A gente vai estar conversando com o Senac, Sebrae, com outras instituições também que possam desenvolver técnicas e mais informações para que vocês possam abrir a empresa de vocês, abrir o negócio, seja no digital, seja no físico. E é muito importante vocês terem os dois. Se você está no físico, você tem que ter o seu digital. Se você está no digital, você pode ter um estoque no físico, ou você não pode optar por não ter a parte física, mas o digital é essencial para qualquer negócio. Você tem que ter o digital. O digital hoje faz toda a diferença. Um marketing digital faz toda a diferença. A ideia de marketing, de uma forma geral gera toda a diferença. Então eu vou ficando por aqui por hoje. Até a próxima aula. E eu já fui, escreve aí no canal, Café com Capistrano. Escreve no nosso canal aí, Café com Capistrano, que a gente vai estar trazendo também outros cursos para vocês. E até a próxima aula. Falou, gente!